Olá, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live de terças e quintas, que não está conseguindo sair ao meio-dia, né? Tá sendo meio-dia e 20, meio-dia e meia, tá uma luta, uma luta, gente, uma luta. Mas, enfim, estamos aqui, né? A gente não deixa de estar um pouquinho mais, um pouquinho menos ali. Oi, Tati, lindeza, tava com saudade de você, meu amor. Vamos falar hoje de vitamina D, né? Vamos falar da suplementação de vitamina D. Tudo bem? Oi. Caiu agora aqui. Enfim, vamos lá, gente. Vamos falar sobre vitamina D, que eu acho que é um tema cheio de controvérsias, né? No manejo do diabetes, principalmente no diabetes tipo 2. Vamos falar do impacto da suplementação na vitamina D e na resistência à insulina. Pois muito bem. Então, como a live fica gravada, preciso me apresentar, né? Para o pessoal dizer quem que é essa criatura que tá de paraquedas aqui falando de vitamina D e diabetes. Eu sou a Cris Azzolini, sou nutricionista, especialista em diabetes. E eu tô sempre aqui para compartilhar as pesquisas recentes, as evidências científicas em relação à prática clínica voltada às pessoas, os nossos pacientes com diabetes. E hoje a gente vai falar se realmente a vitamina D ela pode influenciar na saúde metabólica dos pacientes com diabetes tipo 2. Por isso que o tema da nossa live de hoje é sobre o impacto da suplementação de vitamina D na resistência à insulina em pacientes com diabetes, especialmente o diabetes tipo 2. A vitamina D, ela é conhecida principalmente pelo seu papel na saúde óssea, né? E tem demonstrado alguma influência na função metabólica, particularmente no que diz respeito à resistência à insulina. Só que a gente tem que voltar um pouquinho para trás. Eu gosto sempre de trazer a gente a um pouquinho a parte fisiológica, né? Lembrar que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, tá? E que é sintetizada na pele em resposta à exposição solar, né? E também, lógico, ela pode ser obtida de alguns alimentos, mas numa quantidade muito, muito pequenininha, mas também na forma de suplementação. Voltando um pouquinho para a gente já alinhar na prática clínica o raciocínio clínico, vamos também lembrar que já que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, alguns medicamentos podem fazer com que o paciente leve o paciente com uma perda ou uma deficiência de vitamina D. Principalmente alguns medicamentos, como por exemplo o Orlistat. O Orlistat é muito comum ser usado em pacientes para perda de peso, né? O que esse medicamento faz de uma forma bem simples? A gente elimina esse medicamento, ajuda o paciente, as pessoas que tomam, eliminar a gordura dos alimentos nas fezes. E com isso, por ser uma vitamina lipossolúvel, a gente pode perder a vitamina D aí, tá? Por conta da perda de gordura nas fezes. O Orlistat é um medicamento que é usado para tratamento de emagrecimento, para perda de peso, porém, lembre-se que pacientes com diabetes tipo 2 e que estão acima do peso, eventualmente o médico pode prescrever. Então, tem que ficar atento, principalmente na hora da anamnese, com os medicamentos que o paciente toma, e se o Orlistat estiver na lista, lembrar sempre de revisar a vitamina D do seu paciente. Além de ser uma vitamina lipossolúvel, ela tem um papel muito bem conhecido que é na regulação do cálcio e na manutenção da saúde óssea, né? Além de que ela possui sim receptores em muitos tecidos, incluindo pâncreas e células musculares, que podem influenciar ali
na função da insulina. Alguns estudos relatam que a deficiência de vitamina D, ela tem sido associada a uma maior incidência da resistência à insulina, a falta dela, na verdade, né? Então, a falta de vitamina D associada à resistência à insulina em pacientes com diabetes tipo 2, né? Então, a suplementação de vitamina D, por exemplo, nesse estudo que eu vou citar para vocês, que é um estudo de 3 ensaios randomizados, foram incluídos pessoas que eles testaram colecalciferol, né, a vitamina D na forma de colecalciferol, em 20.000 unidades semanalmente, ou 4.000 unidades diariamente, ou com outro princípio ativo, a eudecalciferol de 0,75 microgramas diariamente, versus placebos, tá? E a vitamina D reduziu o risco de diabetes em 15%. Mas nesse estudo foram estudados apenas adultos com pré-diabetes, não adultos saudáveis, tá, gente? Não pode confundir as coisas. Então, o estudo foi desenhado com pacientes pré-diabéticos e com resistência à insulina. Então, o que o estudo observou? O estudo observou que houve uma diminuição de 15% no risco de desenvolver o pré-diabetes. Então, a vitamina D foi eficaz na redução do diabetes. Uma outra revisão que foi feita visava fornecer uns insights sobre a base molecular da relação entre a vitamina D e a resistência à insulina, síndrome metabólica, o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, além de doenças cardiovasculares. Porém, avaliando os dados do estudo e de ensaios clínicos randomizados, eles perceberam que os dados são altamente heterogêneos, isso quer dizer que possuem muitas controvérsias aí, né? Embora haja sim a possibilidade de retardar o início da doença com a administração da vitamina D. Porém, o que o estudo observou? Que a vitamina D, ela deve ser iniciado muito cedo na vida, mesmo durante a gravidez, em pacientes com diabetes tipo 1 e diabetes gestacional. Além disso, os dados desse estudo mostraram que a administração de vitamina D melhora o metabolismo da glicose e o risco de diabetes tipo 2 e da síndrome metabólica, né? Porém, estudos randomizados mostraram que existem resultados bastante contraditórios para a suplementação de vitamina D no tratamento dos estados metabólicos alterados, tá? E doença cardiovascular. Então, veja, a gente tem que saber e cuidar muito com o que a gente escuta e vê na rede social e saber ler os estudos. Então, existe muita controvérsia na suplementação, principalmente no que diz respeito, que todo mundo faz por aí, que é a suplementação de altas doses de vitamina D. Tem que tomar cuidado com isso. Então, não esqueçam que é preciso integrar a avaliação e a suplementação de vitamina D no plano e no manejo do diabetes tipo 2, tá? A gente pode e deve fazer isso, porque é uma ferramenta. A gente vê que o paciente que tem deficiência de vitamina D, a gente percebe pelo exame laboratorial, principalmente esses pacientes têm vitamina D abaixo de 20, devem ser sim suplementados. O que não pode é extrapolar. Já vi muito nutricionista, inclusive médico, dando vitamina D e o paciente gosta de uma vitamina D, né? Principalmente depois que veio o Covid, a vitamina D parecia que ia salvar a imunidade de todo mundo, né?
e aí mantinham doses muito altas de vitamina D, lembrando que a vitamina D é sim um hormônio, tá? E que doses tóxicas são muito perigosas. Então a gente tem que cuidar, porque a gente ajuda, mas também pode atrapalhar. Então cuidem com isso, tá? Então sim, a gente tem estudos mostrando que eles melhoram a resistência à insulina, melhoram aí um pouco do controle, ajudam no controle metabólico, porém, vejam que o estudo foi muito claro em dizer que em pessoas que já têm pré-diabetes e não em adultos sem diabetes, sem pré-diabetes, cuidem com isso, tá? Então, a oportunidade aqui coloquem os exames de vitamina D como rotina na sua anamnese, na rotina de tratamento do seu paciente, de acompanhamento do seu paciente na hora de tratamento. E prescrever vitamina D somente quando esses pacientes estão com a vitamina D realmente muito baixa. Depois eu vou colocar para vocês aqui quais são os valores que a gente considera que deve ser usado para os pacientes, tá? De quanto a quanto, a dose mínima e a dose máxima, para vocês terem um norte, ok? Então, o grande desafio é justamente isso, determinar a dose adequada dessa suplementação de vitamina D. Eu vou deixar para vocês aqui também uma diretriz, que é uma diretriz da endocrinologia, da medicina, mas que a gente deve usá-la para seguir, né? Principalmente quando a gente for prescrever a vitamina D para esses pacientes, tá? Então, monitore os níveis sanguíneos, né? Para evitar também a toxicidade. A gente tem que saber prescrever, mas também tem que saber a hora de parar. Deixar bem claro para o paciente que a vitamina D não é para comprar lá na farmácia, principalmente, e comprar por recomendação da vizinha, do vizinho, do amigo, do balcão da farmácia. Não é assim, que ela faz toxicidade e as consequências são graves, né? São sérias, a gente tem que evitar isso. E sempre trabalhar uma abordagem, gente, estratégica. Tem que, primeiro, avaliar os níveis de vitamina D, através dos exames laboratoriais, sempre, principalmente em pacientes com diabetes tipo 2, pacientes, por exemplo, que vocês veem que eles têm uma vida que levam de pouco sol, pacientes muito clarinhos, muito branquinhos, né? Orientar, então, sobre a suplementação, determinar a dose apropriada de vitamina D. A gente tem as DRIs para a gente poder se nortear, isso é muito importante, né? Lembre-se que nutricionista precisa respeitar as RDAs e as DRIs. O que tá lá é a prescrição nutricional. Fora do que tá lá, a prescrição é médica, certo, gente? Então, a gente tem que se basear sempre dentro, respeitando, né, o que é a prática clínica de cada profissional, né? A nutrição é nutrição, médico, a gente tem que cuidar com isso também, tá? Não podemos nos meter um na área do outro aí, porque isso não é bom e nem saudável para o nosso paciente. Então, baseiem-se nas necessidades também individuais daquele paciente, seguindo as diretrizes atuais. Eu vou deixar ela aqui para vocês. Não esqueçam também do monitoramento regular da vitamina D. Sempre que esse paciente vier ao seu consultório e que você for pedir exames laboratoriais, sempre dê uma revisada na vitamina D. Também coloque para ele, apesar de serem poucas, mas coloque na alimentação as fontes de vitamina D. Oriente a exposição solar, né? E, se necessário, a suplementação, ok? E sempre pensar que a gente deve combinar a suplementação com outras estratégias dietéticas, né? E organizar ali o estilo de vida do nosso paciente, né? Um horáriozinho de sol aí é sempre bom, tá bom?
Então, gente, é isso. Não esqueçam de adotar a vitamina D no seu, no seu acompanhamento com o paciente com diabetes. A gente tem que avaliar juntamente com outros exames, né? É isso. Então, gente, para concluir a nossa live, foi rápida, mas compartilhem também, que é importante para a gente levar essa informação para outros profissionais e usem a vitamina D sempre de forma muito consciente para os pacientes com diabetes, tá bom? Então, um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, uma ótima tarde.